A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus por mais um dia, graças a Deus pela vida, pela saúde, graças a Deus por esta oportunidade que temos de estar na sua presença. Você está no canal Esperança. Aqueles que ainda não são inscritos, que possam se inscrever, que possam compartilhar, que possa dar um like aí para abençoar mais vidas, para que esse canal chegue também a mais vidas que precisam ouvir uma palavra de Deus, uma palavra vinda do céu. Eu me chamo Neuci, para quem não me conhece, esse é um canal que nós abrimos há alguns anos atrás. Ele ficou parado, mas eu resolvi retornar com os nossos devocionais. Ele começou em um devocional de família, que a gente postava cada dia ali um versículo para a família, grupo da família do WhatsApp. E depois eu se estendi, né, colocando ali, vieram algumas pessoas a mais também nos acompanhar nesse canal e eu louvo a Deus por isso. Então, nós estamos aqui para falar de Jesus, para levar esperança aos corações. E a nossa única esperança, nós sabemos que é Jesus Cristo. É só Ele que é a esperança deste mundo. Nós vamos ler aqui alguns versículos em Mateus 15, 29, 30 e 31. Vamos dar uma meditada nesta palavra hoje. Partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os lançaram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E glorificava o Deus de Israel. Aleluias! Por onde Jesus passava, multidões o seguiam. Por onde Jesus passava, milagres aconteciam. Hoje não é diferente também. Jesus continua sendo o mesmo. O Filho de Deus que se encarnou, que viveu aqui no mundo, nessa terra, andou com os homens pecadores. Ele caminhou por aqui. A existência de Deus, o poder de Deus. Quando nós olhamos assim e vemos esta palavra, como é poderosa essa palavra, de Jesus sendo o Filho de Deus, vindo a este mundo e andando com pecadores e morreu numa cruz pelos nossos pecados, ele se entregou totalmente por amor para nos salvar. O lindo aqui, quando eu vejo, é que multidões o seguiam. Que privilégio essas pessoas tiveram de andar com Jesus pessoalmente, que privilégio essas pessoas tiveram de ver com seus próprios olhos Jesus curando, Jesus dando vista aos cegos, Jesus levantando os coxos, sarando as enfermidades daquele povo. Que coisa linda! Mesmo assim, os fariseus ainda não conseguiam enxergar, não conseguiam aceitar que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que era o Messias enviado por Deus para salvar as suas vidas. Mesmo eles vendo aqueles milagres, eles não acreditaram. Continuaram cegos. Eles podiam ver, eles tiveram oportunidade de ver, mas eles continuaram cegos, surdos, mudos. Eles continuaram aleijados. Eles não conseguiam ver o poder de Deus. Como nós estamos vendo esse poder de Deus hoje. Jesus já morreu, já ressuscitou, já está junto ao Pai.
mas Ele continua sendo o mesmo que caminha conosco. Ele continua querendo nos dar vista, querendo que nós enxergamos espiritualmente, querendo que nós continuemos andando mesmo com as nossas dificuldades, nossas falhas, porque somos imperfeitos mesmo enquanto estamos aqui neste mundo, mas Ele continua caminhando conosco. E Ele prometeu vir nos buscar para morar com Ele, porque Ele foi preparar morada para nós. Aleluia! Esse Jesus que multidões o seguiam, esse Jesus que operou tantos milagres, maravilhas, muitos tiveram o privilégio de ver isso. Ele continua operando milagres. Ele continua libertando, salvando, Ele continua curando. Ele é o mesmo, Ele não muda. Eu imagino aqui como o versículo 31 fala de toda a sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e o cego a ver, eles glorificavam a Deus. Será que nós estamos dando a devida importância a isso? Será que nós continuamos também como essa multidão, agradecendo a Deus, exaltando a Deus por todas as suas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele é o mesmo, Ele não mudou e Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor dos nossos lábios, é Ele que merece. Esse versículo, ele mexe comigo ao pensar que aquela multidão teve o privilégio. Nós também hoje vemos milagres de cura, nós também vemos hoje milagres de libertação que Deus faz, nós vemos testemunho do que Deus faz na vida de um homem, que Ele pega o homem no lamaçal do pecado, Ele enfia as mãos lá no lodo de pecado, e Ele salva, Ele limpa, Ele dá um banho de sangue nele para ele ser purificado, limpo. E Ele aceita novamente essa pessoa. Uma pessoa limpa é o que Jesus quer fazer conosco. Quer tirar as cegueiras dos nossos olhos. Quer fazer que nós andemos novamente, sabe? Aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, Ele continua insistindo com você, Ele continua falando para você, Ele continua de braços abertos te esperando a voltar para os seus braços, a voltar para os seus caminhos, porque o melhor lugar de se estar é na presença de Deus, é nos caminhos de Deus, é nos caminhos do Senhor, é na casa de Deus, adorando, exaltando, glorificando seu santo nome. Jesus não mudou. Ele continua tirando você do vício. Ele quer continuar fazendo a obra em sua vida para você que parou, desanimou, para você que não tem mais forças para caminhar. Ele quer que você levante. Ele te dá força para isso. Ele te dá vigor. Ele te dá fé, esperança. Em Jesus Cristo, nós temos a solução de tudo. Sabe, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Nós teremos sim aflições, nós teremos sim necessidades, nós passaremos por lutas, por provações neste mundo, mas tem de bom ânimo. Ele venceu por nós, Ele já venceu por nós. Se Ele venceu e nós estamos nele, nós também somos vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu numa cruz para nos salvar, para nos dar esperança, para mostrar para nós que nem tudo está perdido em Deus. Em Jesus Cristo, a solução para todas as coisas. Olha só o amor que Deus tem por nós de dar seu Filho único. Existe um amor maior do que esse? De um pai dar um filho para morrer numa cruz, sendo inocente, santo, sem pecado, e morrer pelas nossas misérias, nossos pecados. Nós nunca teríamos
jeito, nós nunca conseguiríamos viver uma vida livre do pecado se não é Jesus Cristo morrer por nós e nos dar essa graça maravilhosa, essa dádiva maravilhosa da salvação. Morreu por nós, pagou o preço por nós. E hoje nós somos livres em Jesus Cristo, quando o aceitamos, quando o reconhecemos como o único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para nós, por causa desse preço que Jesus pagou naquela cruz do Calvário, demonstrando aquele grande amor por nós. Ei, por que ainda você não entregou sua vida a Ele? Por que ainda você não colocou tudo em suas mãos? Por que ainda você não se lançou aos seus pés? Olha que linda essa palavra. Essa multidão, onde eles sabiam que Jesus estava, eles iam atrás de Jesus. Você tem ouvido falar de Jesus, mas nem um convite você aceita de ir na casa dele. Você prefere andar pelos bares, pelas ruas, pelas noitadas. Você prefere estar aí envolto de ilusões, de prazeres momentâneos, mundanos, sendo que o melhor lugar de estar é nos pés de Jesus. Aquela multidão lançava aquelas pessoas doentes ali nos pés de Jesus. Ele está te convidando também para você lançar os seus problemas ali aos seus pés, a sua depressão, as suas enfermidades, as suas decepções, as suas desilusões. Jesus está querendo que você lance também nos seus pés. Tenha fé e creia que esse Jesus pode fazer tudo por você, pelo seu grande amor, pelo amor que Ele tem por você. Ele quer entrar na sua vida. Basta somente você se lançar a seus pés. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Entregue seus problemas nas mãos de Deus. Ele está de braços abertos, ele continua, ele é o mesmo que andava aqui neste mundo com esse povo sofredor, angustiados. Mas esse povo teve uma atitude. Eles, aonde Jesus estava, eles seguiam Jesus. Eles já criam que Jesus ia fazer milagres em suas vidas, porque eles ouviram falar. Você ouve, mas ainda você não tem essa atitude de sair do seu lugar e se prostrar nos pés de Jesus. Aceita Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. Entrega suas cargas pesadas para Jesus hoje. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É tão pesada a sua carga, não é? Mas Jesus te dá o alívio, sabe? Ele muitas vezes não tira nós da angústia, mas Ele passa conosco na angústia. Salmos 46. É maravilhosa a palavra do Senhor que nos fortalece nele. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei quão profundo é o vale que você está. Seja qual for esse vale, o Todo-Poderoso, o Jesus que caminhou com os homens, que está sentado à destra de Deus. Esse mesmo Jesus fala para você hoje. Lança tudo aos meus pés. Confia nele. O primeiro passo que você tem que dar é a sua fé, é se levantar e ir até Ele, como essa multidão seguiu e ia até Ele. Você ouve falar, mas você ainda não teve a atitude de ir atrás dele. Porque de uma coisa eu tenho certeza, pode ser o que for, você será curado, você será liberto, você terá novo vigor em Jesus Cristo, porque é isso que Ele faz quando nós vamos atrás dEle. Ele não despede ninguém vazio. Todas essas pessoas tinham suas dificuldades, sabe? Pode ser a cegueira espiritual, coxo que já não anda mais, não tem mais força para caminhar,
Ele levanta, ele sara, ele cura, basta apenas somente se levantar e ir atrás dele, como essa multidão seguia e recebia os seus milagres. Não é só bênçãos materiais que nós temos, não, porque a partir do momento que nós entregamos a nossa vida de toda a alma e todo o coração a Jesus, ele faz a obra, ele vai vindo atrás com as bênçãos e são derramadas sobre nós. Mas não é só isso, não. O principal que ele quer fazer em nossas vidas é a salvação. E não tem alegria maior do que nós sentirmos a salvação eterna. Nós sabemos que pode acontecer o que for conosco, nós teremos a vida eterna com ele. Aqui nós teremos muitas bênçãos, mas o principal é a nossa alma, é a nossa salvação, porque existe vida eterna, ou vida com Cristo, ou vida sem Cristo. E além de nós sermos tão abençoados, tão acolhidos, tão consolados aqui neste mundo, com todas as tribulações que nós passamos, nós ainda temos a eternidade com Ele. É maravilhoso. Quem entende essa palavra, é maravilhoso quando a pessoa se lança nos braços dele, sabe? Que nós possamos renovar as nossas forças hoje e continuar como essa multidão que o seguia. Não seja como aqueles fariseus que viram todos esses prodígios, que viram todos esses milagres e mesmo assim não acreditaram. Não seja incrédulo, mas creia nesta palavra para você ser liberto de todos os males. Creia no poder de Deus que pode te limpar, te deixar limpo de todo pecado. Basta você crer nele, entregar sua vida a ele, confessar seus pecados. E para aqueles que já estão na casa de Deus, mas estão com grandes lutas, continue, 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 toque nas vestes de Jesus. Como aquela mulher que há 12 anos estava com aquele fluxo de sangue, aquela enfermidade. Imaginou 12 anos com fluxo de sangue, com aquela hemorragia? Você já imaginou a fraqueza daquela mulher? Ela já tinha gastado tudo que tinha com os médicos, nada funcionou. Você talvez está gastando tanto dinheiro nas drogas, nas bebidas, nas noitadas, quantos dinheiro em vão você joga fora querendo se saciar, e Jesus te sacia. Jesus já pagou um preço por você para te dar a alegria verdadeira. O prazer verdadeiro é ter Jesus, é caminhar com Ele, é viver com o Todo-Poderoso, aquele que te defende, aquele que cuida de você, aquele que te ama verdadeiramente. É tão gostoso sentir o abraço de Jesus. É tão gostoso estar com Jesus, confiar em Jesus em qualquer situação, nas aflições, nas angústias, nas decepções, nas traições. É tão bom ter alguém que nos entende, que nos compreende. É tão bom isso. Creia, creia nesse Jesus que só quer o teu bem. Aquela mulher fraca, aquela mulher, ela ouviu também e ela creu, porque você ouve, mas você precisa crer para ele fazer a obra em você. Ela creu que se ela tocasse pelo menos nas vestes, ela creu que ela ia ser sarada. E ela foi. Olha a fraqueza que ela estava. Talvez você esteja aí também em cima de uma cama com enfermidades, não crendo mais que tem jeito para você. Mesmo que os médicos ainda deu já o diagnóstico de você não tem mais jeito. Creia. Creia que você pode ser curada se for a vontade dele, resgatada. Creia que há cura em Jesus, que há libertação em Jesus. Creia hoje nesse Jesus que quer o teu bem, que quer te sarar, te curar, te libertar, te salvar. Creia nesse Jesus, basta somente você se levantar e se lançar aos seus pés e você verá o que aquela mulher passou em 12 anos com aquela fraqueza. Mesmo assim ela creu, mesmo assim ela conseguiu caminhar até onde Jesus estava, tocar em suas vestes. Instantaneamente ela sentiu a cura. O sangue estacou, o sangue parou. Ela
creu, ela sentiu e ela ficou assustada. Você vai ficar assustado quando você vê o que Deus vai fazer em sua vida. E vai ser para testemunho, vai ser para a glória de Deus. Quando Deus quer operar, não tem nada que impeça. Quando Ele quer sarar, curar, que seja para a glória dEle, para testemunho dEle. Basta você continuar crendo. Qualquer situação que você esteja, continue crendo. Não desista. Tenha esperança, tenha fé em Deus. Que a vitória virá de algum jeito para você. Na enfermidade, nas decepções, nas ilusões da vida, na depressão. Jesus é aquele que dá vigor, que dá ânimo para você voltar à vida, voltar a viver. Tem esperança. Creia nesse Jesus. Como Jesus fez também na vida de Lázaro. 4 dias. Já estava cheirando mal. Já estava morto. Olha o milagre da ressurreição ali. Eu acredito porque estava morto. Aos nossos olhos não tem mais jeito, morto. Mas nada é impossível para Jesus. Nada é impossível para Deus. Lucas 1,37. Nada há de impossível. Até o morto ele ressuscita. Até o morto ele dá vida. Talvez até você já está cheirando mal, de tanto pecado, não tem jeito para mim, eu continuo nessa vida, não tem jeito para mim. Ei, há vida em Jesus. Se há vida em Jesus, tem jeito para você. Jesus é aquele que opera milagres e maravilha. Ele ainda continua falando para você que tem jeito para você. Dê ouvido a isso hoje. Tem jeito para você, Ele não desiste de você enquanto a vida há esperança. Se lance aos pés de Jesus. Se lance aos pés de Jesus com todas as tuas dificuldades, com toda a tua cegueira, com todas as suas mazelas. Se lance aos pés de Jesus. Creia no poder de Jesus. Ele quer fazer na sua vida um milagre, porque Ele continua o mesmo. Aleluia. Glórias a Deus. Aquela mulher cananeia que chegou pedindo socorro para Jesus. Ai, Jesus, me socorre. Jesus provando aquela mulher. Eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela disse, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus se surpreende com aquela fé daquela mulher. Vai em paz, a sua filha já está curada, já está liberta, porque ela creu. Não teve empecilho para ela não crer que Jesus Cristo podia curar sua filha. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que eu estou falando para você. É desse Jesus que ressuscitou Lázaro que eu estou falando para você. Creia nele, confia nele, levanta daí dessa cama, levanta dessa situação que você está, dê o primeiro passo, vá até Jesus, confesse os seus pecados, coloque as suas dificuldades diante dele, coloque a sua enfermidade, coloque o seu problema, coloque tudo nas mãos dele, creia. O momento de fazer, a hora de fazer é dele. Apenas lance. Olha só. Essas pessoas chegavam e lançavam os coxos, lançavam tudo ali, ó. Agora é contigo, Jesus. Porque nós não podemos fazer nada por eles. Mas agora é contigo, Jesus. Lança, lança, lança. Joga nos seus pés. Joga nos pés de Jesus as suas dificuldades. E aguarde. Aguarde crendo. Aguarde orando. Aguarde clamando. Mas aguarde. Que a vitória virá. A vitória virá. Eu creio, acredito nisso, acredito nesse poder que Jesus tem, que Ele continua fazendo os milagres de libertação, de transformação na vida dos nossos entes queridos. Ele continua abrindo portas, Ele continua curando, Ele continua, porque Ele é Deus e está à destra do Pai, querendo continuar fazendo todos esses milagres em nossa vida, porque
Ele nos amou primeiro e por isso nós o amamos. Glória a Deus. Deus te abençoe e te dê fé nesse dia para todos esses problemas, suas dificuldades, todas as suas necessidades, que elas sejam resolvidas nos pés de Jesus. Amém? Deus te abençoe.